12h35, a Mina Abreu está aqui nos nossos estúdios e a gente começa com as notícias da metrópole de Campinas, naquela atualização diária dos casos da Covid-19 no nosso país, estado de São Paulo, região metropolitana e depois as informações da cidade de Campinas. Mina Abreu, seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, até esta quarta-feira, o Brasil tinha 20.245.085 casos da Covid-19. São 32.443 novos casos registrados nas últimas 24 horas. Nós temos 565.748 óbitos acumulados desde o início da pandemia devido à Covid-19. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, são 4.138.421 casos da doença, com 141.664 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, que compreende 21 municípios. Nossa região, 360.261 casos confirmados até a última atualização. E Campinas, 130.550 casos da doença. Indaiatuba, 30.380, Sumaré, 29.607, Americana, 26.134, Hortolândia, 23.296. Na sequência, Santa Bárbara do Oeste, com 22.775 casos, Paulínia, 15.255, Itatiba, 14.108, Valinhos, 13.963. E agora a gente vai falar dos municípios que têm entre 10 e 5 mil casos da Covid-19. São Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Montemor, Nova Odessa, Jaguariúna, Arthur Nogueira e agora os municípios com menos de 5 mil casos da doença, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Pedreira, Morungaba e Olambra. De acordo com esta última atualização, 296 pessoas testaram positivo para a Covid-19 aqui na cidade de Campinas. Quando a gente fala em óbitos na nossa região, são 10.506 mortes confirmadas devido à Covid-19. Campinas, até o último registro, tem 4.182 mortes confirmadas. Sumaré, 945, Americana, 804, Santa Bárbara do Oeste, 783, Indaiatuba, 743, Hortolândia, 679, Valinhos, 373, Itatiba, 302, Paulínia, 281 óbitos, Nova Odessa, 226. Depois nós temos Montemor com 208 óbitos e as cidades que têm entre 200 e 100 óbitos são Vinhedo, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira e com menos de 100 óbitos na RMC, apenas 4 municípios: Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. De acordo com a última atualização, 14 óbitos registrados na cidade de Campinas, 10 homens e 4 mulheres. Mina Abreu, taxa de ocupação de leitos de UTI aqui em Campinas. Nós estamos agora com 77,14%, porque nesta quarta-feira, dos 315 leitos de UTI Covid nas redes pública e particular, 343 estavam ocupados. Nós temos 72 leitos livres na rede e ainda 319 pacientes internados em leitos de enfermaria. E os leitos estão divididos da seguinte forma: 136 estão disponíveis na rede municipal, dos quais 105 estavam ocupados nesta quarta-feira. No SUS estadual, 45 leitos disponíveis, 36 ocupados. E na rede particular, 134 leitos, dos quais 102 ocupados. Mina Abreu, e sobre o calendário de vacinação para o estado de São Paulo? Ontem nós tivemos uma coletiva do governo do estado falando sobre isso e, olha, o governo, inclusive, teve aí um dado dizendo que nesta quarta-feira a gente tem tido recordes em relação à vacinação. Ontem, até 12h45, que foi o último levantamento apresentado, nós tínhamos 41.365.026 doses aplicadas
nos 645 municípios de São Paulo, o que significa que 86,18% da população maior de 18 anos que mora no estado tem pelo menos uma dose da vacina aplicada. E nós temos 26,06% da população com o esquema vacinal completo, ou seja, já tomaram as 2 doses ou então tomou a vacina de dose única. E falando em vacinação, o governador afirmou que está mantido o calendário que prevê a imunização dos adolescentes em setembro. Está mantida a vacinação de adolescentes e o cronograma que foi apresentado a partir do dia 18, nós iniciaremos quarta-feira a vacinação em etapas, primeiro os jovens com morbidade, conforme já tínhamos anunciado, na faixa de 17 anos até 11, e depois os demais, começando com a faixa 17, 16, 15, 14 e assim sucessivamente. E ontem, São Paulo recebeu mais 2 milhões de doses prontas para aplicação da vacina Coronavac, na noite desta quarta-feira. Os imunizantes são para o Estado e também para o Ministério da Saúde, que faz aí a distribuição para todo o país. E de acordo com o governo, o Estado acompanha a circulação da variante Delta aqui em São Paulo. Nós temos a circulação da variante Delta aqui no país, inclusive no estado de São Paulo. Ainda representa, felizmente, uma proporção menor de todas as variantes que estão circulando na nossa população, de forma que o Centro de Contingência, neste momento, avalia que é preciso acompanhar os números, cautela e segurança. Inclusive, nós temos o monitoramento dessa circulação aqui em São Paulo. O Estado de São Paulo está, sim, monitorando a presença dessa variante, como de resto todo o país. Mas gostaria de reforçar que não é a presença de uma variante que altera o planejamento de combate ao Covid. O que pode alterar é a repercussão da presença desse vírus, dessa variante. E até o momento, os nossos indicadores não apontam nenhuma modificação, nada que leve o Estado a pensar em alterar o seu plano, o seu planejamento de combate. E a gente aguarda sempre que esse monitoramento seja feito no estado, aqui em Campinas também. E agora a gente vai lembrar, então, do calendário que está valendo. Olha só, nós temos, então, até o dia 16, que é a próxima semana já. Então, nós estamos na faixa etária de 18 a 24 anos, de acordo com o calendário vacinal aqui do estado de São Paulo. A partir do dia 18, a gente começa a vacinar as pessoas de 16 a 17 anos que tenham comorbidades, deficiências, gestantes e puérperas, de 18 a 25 de agosto. No dia 26 de agosto, começa a vacinação dos adolescentes entre 12 e 15 anos, que tenham comorbidades, deficiências, gestantes e puérperas. E aí, entre 30 de agosto a 5 de setembro, todos que tenham entre 15 e 17 anos, e a partir do dia 6 de setembro, todos que têm entre 12 e 14 anos. Lembrando que o governador falou dessa questão, Gabriel, justamente porque nos adolescentes tem a indicação de que seja a vacina da Pfizer. E por conta do que foi apresentado na última semana, das doses da Pfizer que não vieram a São Paulo, são 288 mil doses que teriam que vir, e isso parece que vai ser superado e vamos manter o calendário vacinal. E até sobre essa preocupação da vacina, ontem nós tivemos aí uma reunião da Frente Nacional dos Prefeitos, né? Alguns foram direto a Brasília, inclusive o prefeito de Campinas, Dário Saad, e conversou lá com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, e o pedido é que
redução de prazos da segunda dose da Pfizer e da AstraZeneca contra a Covid-19 para 60 dias. Hoje a gente sabe que são até 12 semanas, ou seja, 3 meses. Tá. A preocupação é que toda a população com mais de 30 anos esteja vacinado até novembro, ao contrário de janeiro, e que é o previsto para quem tomou já a primeira dose para essa idade. Fazer essa antecipação, então. E por quê? Natal e Ano Novo vem aí. Lembra que a gente teve em janeiro o boom depois das festas de fim de ano? Aquela nova onda que teve os casos subindo e reflexo no mês de janeiro e no mês de fevereiro também. Então, há esta preocupação com as festas de fim de ano. Isso, e a possibilidade é que com essa antecipação nós teríamos aí uma cobertura vacinal muito maior do que nós temos tido em relação aos prazos e às expectativas de quem tomou com até 30 anos essa primeira dose. E é importante a gente reforçar, a Pfizer é a empresa que fez os testes em relação aos adolescentes, por isso que tem esta indicação das pessoas abaixo de 18 anos tomarem uma vacina de uma empresa específica. Mas você que está nos acompanhando, você que tem mais de 18 anos, que ainda não se vacinou, faça o agendamento. Você que mora na cidade de Campinas, vacina.campinas.sp.gov.br, e aí no momento que for aplicada qualquer empresa, qualquer vacina que for aplicada, você aceite, porque a gente precisa dessa imunização o quanto antes na cidade de Campinas. Lembrando que a Coronavac, a Pfizer, a da AstraZeneca, essas 3 empresas que já foram aprovadas aí pela Anvisa, são 2 doses. Então, a Coronavac neste espaço mais curto de 3 semanas e, por enquanto, a AstraZeneca e a Pfizer com essa diferença de 3 meses. Mas há este pedido, a gente vai ter a resposta sobre este estudo técnico, sim, até 60 dias esta segunda dose poderá ser aplicada. Lembrando que, apesar de estarmos na fase dos 18 anos, em Campinas, por enquanto, o agendamento está suspenso devido à falta de doses. Não é falta, a gente teve aí nessa semana 53 mil doses disponibilizadas através do agendamento. E em 4 horas, esse agendamento foi preenchido. Então, a Prefeitura de Campinas aguarda a vinda de novas doses para disponibilizar novamente o agendamento. Então, você que tem 18 anos ou tem mais de 18, não conseguiu agendar ainda, entre no site toda hora, vacina.campinas.sp.gov.br. Fique atento que a qualquer momento, inclusive, a Prefeitura faz avisos, usa as redes sociais para informar a população sobre a disponibilidade das doses. Mirna Abreu, vamos atualizar agora aquele processo seletivo para técnico de enfermagem. Nós já falamos aqui nas notícias da metrópole, né? 100 vagas, mais de 6 mil inscritos e tem informação. Hoje é o último dia para aqueles que se inscreveram e talvez não tenham aparecido nessa lista que foi divulgada na última terça-feira no Diário Oficial do Município dos pré-selecionados para participarem desse processo de seleção. Então, hoje é o último dia para entrar com um recurso. O recurso deve ser encaminhado por e-mail no endereço rh.seletivo.campinas.sp.gov.br. Então, tem lá todos os editais com todas as normas. E se você acha que cumpriu as normas, mas mesmo assim não está na lista, pode entrar com esse recurso. Mirna Abreu, vamos falar agora sobre um acidente que aconteceu hoje na cidade de Campinas, no centro da cidade. Mais de 20 pessoas, né, se acidentaram. Sim, foi uma colisão entre 2 veículos. De acordo com a Secretaria de Trânsito de Campinas, por volta das 7h30 da manhã, uma colisão entre 2 veículos do transporte coletivo na Avenida Prestes Maia, no sentido bairro Centro, próximo à passarela de pedestres, na altura do Jardim do Trevo, aconteceu e deixou 30 vítimas leves que foram imediatamente atendidas pelas equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros, encaminhadas para a UPS do Padre Anchieta, do São José, da PUC e para o Hospital Mário Gatti. Outras 7 pessoas optaram por procurar atendimento por meios próprios. O acidente envolveu um ônibus da empresa Itajaí, da linha 214, que estava estacionado para o desembarque de passageiros,
e da linha 434 da concessionária Unicamp, que colidiu na traseira do primeiro veículo. A CETRANSP e a INDEC esclarecem que os dois veículos tinham selo de inspeção dentro da validade, passaram por vistorias, um em setembro de 2021 e outro em dezembro de 2021, e vão abrir agora um processo para apurar as circunstâncias do acidente e farão uma rigorosa investigação da ocorrência junto às empresas para aí esclarecer todas as causas desse acidente. E ainda bem que as vítimas foram leves, mas quem passou hoje de manhã na Prestes Maia pôde ver, né? Assusta, tem todo um impacto no trânsito, esse é um horário de pico, né? Mas, enfim, por enquanto a gente tem só notícia de que as vítimas foram encaminhadas, foram atendidas, não há nada grave. Recuperação rápida, então, para todos os acidentados. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas.